o insight foi uma benção, né? Vamos dizer. Insight é aquela primeira coisa que, depois de tanto pensar nos problemas que existiam no móvel convencional, meu imaginativo estava sempre buscando uma solução para as entregas, para a estrutura do móvel em si, que tinha muito de artificialismo no móvel, e eu fui buscando isso paulatinamente, sem me dar conta, e de repente um dia veio a ideia perfeita de, o que está atrapalhando aqui é o gaveteiro, a caixa das gavetas, que além de ser muito cara, era um problema, vamos dizer, de montagem final difícil, né? E que não estava mais ali, mais do que outra coisa, como uma caixa para receber as gavetas. Então, eu pensei, vamos eliminar essa peça caríssima, complicada, toda ela folhada com, 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 com lâminas que com o tempo se deterioravam, soltavam do compensado que na época se usava. Então, eu digo, vamos partir para o maciço. E o maciço tinha o problema do trabalho da madeira, que, em primeiro lugar, deveria ser perfeitamente seca para poder ser trabalhada e não se deteriorar com o tempo, né? Então, com tudo isso, foi se montando um esquema que ficou a própria estrutura ser o gaveteiro. Funcionalmente, eu diria para o jovem de hoje o seguinte: em primeiro lugar, mantenha a sua criança muito clara e ativa, porque a criança tem a condição de se interpor nas coisas do dia a dia sem comprometimento nenhum. E ali tem ideias maravilhosas que depois, levadas em condição de, 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 de buscar tecnologias adequadas e buscar as coisas. Então, manter-se ativo, a criança dentro de si, porque é assim que se cria, assim que se inova, porque a criança tem essa qualidade de inovar, né? Em segundo lugar, é, essa perfeita noção do que se está fazendo, o que é o design, o que é design. Se eu estou trabalhando com design, eu tenho que saber que é aquele projeto, né? A atividade projetual responsável pelas características estruturais, estético-formais e funcionais de um produto para fabricação em série. Então, a hora que o jovem designer tiver na sua noção isso muito claro, ele vai poder buscar a parte estrutural, a parte funcional, a parte estético-formal e chegar num produto com carisma. Isso é fundamental para a turma jovem de designers ter noção disso e depois adequar-se às realidades do mercado, evidentemente, porque aí está o funcional de tudo, né? Ele tem que ter uma função, e aí nós, com a Magna Linha, conseguimos isso, e fundamentalmente, os protótipos eram toscos, realmente, no início, e depois com a vinda do Ginter,
que veio recém-chegado de Ulm, da Alemanha, né, da Bauhaus. Então, nós conseguimos esse efeito maravilhoso, onde o Ginter deu esse rebuscamento fantástico e essa estruturação, vamos dizer, fundamental do equilíbrio da linha e do carisma da linha, né? Então, acho que foi um casamento perfeito esse que a gente conseguiu, porque eu tinha a vontade de fazer alguma coisa, eu sabia o que o mercado queria, né? E o Ginter trazia as últimas noções de estética de uma escola mundialmente famosa. Eu tinha uma equipe de funcionários maravilhosa, lideradas pelo Célio, que foi o meu primeiro funcionário. O Célio foi o primeiro funcionário quando nasceu a empresa, ele era o ilustrador de móveis. E ele se tornou um expert em móveis dentro disso. Então, ele liderava uma equipe já dentro da fábrica, onde tinha esse pensamento positivo. Tudo pode ser feito. Nós não vamos ter óbice nenhum, a não ser que seja uma coisa do outro mundo. Mas o que tiver que ser feito, nós vamos fazer, porque eu determinava isso. Eu determinava que tudo teria que ser resolvido, porque os problemas estavam ali para ser resolvidos e como nós inovávamos, nós tínhamos que olhar ao de lá do existente. O status quo para nós era uma passagem, né? Isso no móvel eu consegui botar dentro da cabeça. Então, nós conseguimos desenvolver técnicas, todas as técnicas para a fabricação da Magnalinha foram desenvolvidas por nós mesmos. Quer dizer, desde o torneamento das estruturas, a pessoa que fazia isso, ele mesmo se aprimorava e nós chegamos ao ponto de colocar maçaricos nas peças que eram feitas manualmente para amortecer, vamos dizer, para suavizar a dobragem do coisa que não ficassem marcas, né? Isso tudo foi feito. Outra coisa, o engenheiro Fulvio Petraco nos transformou um condicionador de ar em estufa, onde nós fizemos uma peça dentro da fábrica só para poder secar com 12 graus, 12% de umidade, as peças das gavetas, porque eram todas maciças e ninguém trabalhava com madeira maciça naquela época, porque a madeira vinha molhada, tinha que secar ao relento e demorava uma barbaridade. O professor Edmundo Cidade foi o responsável por essas superfícies, os topeiros todos absorventes, que nós queríamos que a pessoa batendo no tampo ou na quina da mesa não sofresse nenhum problema. E ele criou uma borracha especial que absorvia o choque e não transmitia para a mesa a coisa. E o grande acabamento, que antes nós começamos com massas, né? E que no fim, com esse sistema, se conseguiu uma flexibilidade total e uma produção muito melhor, né? Outra coisa, por exemplo, que nós inovamos, vamos dizer, na seção, nas empresas que faziam os rebites. Não existia rebite de alumínio, existia rebite de aço
de tudo que fosse, mas de alumínio não existia. E nós conseguimos fazer, e eu me lembro que o responsável dizia, mas isso aqui vai arrebentar. Mas aí o Ginter e eu resolvemos duplicar os rebites e usar os de alumínio para evitar de criar a corrosão exatamente. Então isso também é outra coisa que se fez. Esse malhete foi aprimorado e nós tivemos uma empresa, uh, Reimann, que fez a malhetedeira. E com essa malhetedeira as junções ficaram perfeitas e o que valeu ali foi o executor, né? O executor que teve uma maestria total e que nos permitia entrar com um volume de produção compatível com a série. O alumínio, por exemplo, nós entramos até na Alcan, porque o alumínio que existia era um alumínio duro quebradiço. E aí eles mexeram na fórmula, na composição da fórmula, da liga de alumínio, e nos deram uma liga dúctil, mas firme ao mesmo tempo. Quer dizer, nós fizemos com essa inovação, uma inovação em vários setores, né? Os próprios parafusos, que o Ginter fez aquela cama para eles fazerem um perfeito acabamento com alumínio, foi um parafuso feito especialmente para nós e que deu esse acabamento perfeito ali na coisa. Né? Bom, em primeiro lugar, quando eu cheguei aqui, essa máquina já existia, né? Existia, já tinha esses gaveteiros, essas gavetas já estavam prontas, né? Já estavam sendo em produção e, enfim, já tinha abolido, vamos dizer, essa caixa que continha essas gavetas, né? E então já tinha, digamos, uma trilha andada. Né? A questão que me pareceu é que não havia ainda uma racionalidade muito grande na produção em si, porque os tampos ainda estavam sendo feitos conforme o interesse do comprador. Né? Então, a primeira coisa que me ocorreu foi racionalizar isso ao máximo. Né? Nós tínhamos, já existia nessa época, era novidade, inclusive, esses aglomerados. Então, tinham as placas aglomeradas que estavam sendo substituídos pelo folhado, pelo compensado. Né? Compensado que sempre tinha algum problema, né? Porque a cola não é totalmente igual, como as fibras ficavam, na verdade, sempre tinha problemas aí de desmastamento e assim por diante. Né? Então peguei aquelas chapas da sua produção industrial, como havia, né? E tentei cortar essas chapas de tal maneira que não houvesse desperdício nenhum. Então, com isso, nós conseguimos, em primeiro lugar, diminuir o custo exatamente por causa disso, dessa racionalização. A segunda problema que surgiu era a estrutura que estava sustentando isso aí. Era um tubo quadrado de ferro que era composto de 5 peças, né? Todas elas eram soldadas, juntas eram soldadas, assim, né? Então isso obviamente dava trabalho, né? O material era relativamente barato, mas o problema é que dava muita mão de obra no sentido de soldar tudo aquilo, né? Então cheguei à conclusão que seria muito melhor a gente pegar uma barra, dobrar isso aqui e simplesmente, em vez de fazer aquela caixa quadrada com o pezinho, a gente simplesmente dobrava esse material, né? E com isso a gente economizava um bocado de trabalho. Né?
Claro está que o alumínio era mais caro que o ferro, né, que o tubo de ferro, mas isso compensava exatamente pela rapidez da produção, precisava solda, não? Quer dizer, tinha o problema evidentemente que o alumínio, soldar o alumínio também era um problema naquela época, né? Mas como eu fazia dobrar e fazia a solda ficava embaixo escondido, né? Então a própria no ato de parafusar isso na tampa, então esse já tinha o encaixe ali, então aquilo não tinha problema, ficava firme aquilo, né? Esse foi uma questão. Depois, a outra questão que me pareceu que não eram só os tampos, né, também tínhamos que fazer essa estrutura, né, das venações embaixo. Né? Isso também foi feito uma racionalização, de tal forma que a gente tinha três ou quatro, talvez cinco chapas que servia para fechar isso aqui. Né? Os topejos, isso é como o Magno disse, né? Em primeiro lugar, a gente tentava fazer isso era colocar aquela massa e acabar, e lixar, então aquilo dava muito trabalho, né? Então foi nesse sentido que o Magno entrou em contato com esse professor aí e fez essa borracha estrudada, né? E com isso a gente dava uma cortinha ali na hora de dobrar, então a gente simplesmente passava na tupia até o rasgo, e aquele já encaixava diretamente com o martelo, colava uma cola, batia um pouquinho, né? Então o acabamento era rapidíssimo e você pode ver que 50 anos depois ele ainda está funcionando, né? Então foi uma outra solução que. Bom, e além disso, além de ser o móvel, quer dizer, a mesinha em si também tinha, naquela época não existia ainda a computação, todo o material, todo o processamento burocrático interno era feito em máquina de escrever. E essas máquinas de escrever eram trombolhos da peça. Né? Se eu colocasse isso em cima da mesa, então aquilo ficava muito alto, quer dizer, a mesa era feita no sentido de conforto de escrever, né? E a máquina era muito alta, então tinha que levantar muito os braços. Por essa razão se fez esse complemento, né? Eu acho que não foi, isso já existia, né, essa ideia aqui, mas de qualquer maneira, então a gente adaptou então, essas mesinhas colaterais de tal forma que pudesse entrar dentro dessa estrutura aqui, né? E aí, então, também, essa própria mesinha ali também podíamos fazer com gaveteiros, sem gaveteiros, gaveteiros menores, gaveteiros maiores, né? Então, no fim e ao cabo, a gente tinha dois tipos de gavetas que podiam ser conjugados. Veja bem, aqui nós temos três, aqui temos duas, podia ser uma só. Um tampo, podia ser só três tampos aqui, se alguém quisesse, né? Então era fácil de você fazer uma variação da junção desses elementos. Né? Podia botar uma mesinha de um lado, uma mesinha do outro lado, se quisesse até duas mesinhas, enfim, até na frente, quer dizer, então, e cada uma dessas mesinhas também tinha suas gavetas, novamente. Então, o resultado é que, tendo esses diversos componentes padronizados, né, então a gente podia fazer isso como fosse a necessidade de cada escritório. Né? Ah, também me lembro de uma outra coisa que surgiu naquela época, era mesmo escritório, mas também tinha os escritórios que faziam reuniões. Né? Então surgiu a ideia de fazer uma mesa para reuniões. O que eram essas mesas para reuniões? Na época eram simplesmente um tampo quadrado, longo, do tamanho, evidentemente, do tamanho das pessoas que se queriam juntar. Né? Então é óbvio que iria problema de ordem funcional, quer dizer, se tinha três ou quatro, cinco pessoas sentadas de um lado, então fica olhando aqui para o outro lado, não enxergava direito, né? Então, por essa razão, a gente fez uma mesa em forma hexagonal, né? Então, cada pessoa estava sentada, quer dizer, uma pessoa via a outra também. Isso também foi uma inovação que ninguém tinha pensado nisso aí, né? Então, a verdade é essa, que nós tínhamos um número limitado de elementos que podiam ser conjugados e dava uma variedade muito grande de possibilidades de junção desses elementos. Né? E, Né? Tu tem acompanhado conosco ali no Laboratório de Design e Seleção de Materiais, as digitalizações e as impressões 3D,
essas ferramentas que hoje estão disponíveis, né, para os arquitetos, para os engenheiros, para os designers. E a mesma pergunta que eu fiz para o Mânio lá, com a tua experiência, né, com a tua vivência, somado a essas tecnologias que hoje tem à disposição das engenharias, da arquitetura, do design, o que que tu teria para dizer para os nossos jovens aí que estão se formando, que estão estudando, qual o ensinamento que, tendo trabalhado, né, nessa inovação toda dessa linha e outros projetos que tu fez durante a tua vida, baseado na tua formação, também por ter sido, né, um professor aqui da Faculdade de Arquitetura por muito tempo, o que que tu teria para trazer como bússola aí para os nossos jovens que estão aí tentando fazer uma formação de qualidade? Bom, em primeiro lugar, tem que simplificar as coisas, né? Porque ah, a fase anterior era a fase do ecletismo, onde se tentava imitar coisas do passado, né? O passado era complicado, o passado já não existe mais, né? Nós estamos na fase industrial, então nós temos que simplificar e adaptar as coisas à produção da máquina, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar é tentar racionalizar aqui no sentido de não haver desperdício das coisas, né? Em terceiro lugar, é tentar simplificar as coisas no sentido do uso, né? De tal forma que a gente possa sentir à vontade, quer dizer, a ergonomia, que então é a inovação que havia lá na Alemanha, né? Ergonomia quer dizer adaptar o produto à figura, à pessoa humana, né? Então tem que ser a dimensão certa, né? Se você tem uma altura obviamente, experimentalmente definido qual é a altura, qual é a inclinação, etc., etc., que deve ter isso aqui para a pessoa se sentir à vontade para poder ou trabalhar ou descansar, depende da atividade que ela está fazendo, né? Tinha pessoas com interesses diferentes, vendo as coisas sob perspectivas diferentes, né? O Manlio era um comerciante, né? E quando eu queria vender o produto, né, dentro da técnica de vendas e de compras, né, o comprador sempre vai botar um defeito nessa aqui para ver se baixa o preço, né? E o Manlio, então, como bom comerciante, tinha que resolver o problema, dizer que isso não era problema, ou como é que se resolvia esse problema, né? Então ele vinha para mim e dizia, olha, isso aí está faltando isso aí, o fulano está dizendo que não serve, não tem esse problema, essa questão, né? Por exemplo, a gaveta, quando você abria, ela ficava toda exposta, né? Então tinha pessoas aí que não queria que se visse o que tinha dentro da gaveta. Como é que vamos resolver esse problema, né? Então o que a gente fez, né? Fez uma ranhura ali em volta e botou uma pequena chapa de Eucatex, colocava a chapa de Eucatex, que podia ser colocada à frente e atrás. Então, esses problemas iam sendo repassados, então a gente ia tentando resolver isso aí, né? Tinha mais a linha, já que era uma linha de mesas, né? E a pouco aparecia, bem, mas está precisando de uma estante para colocar os livros, para colocar lá assim, os papéis, então tem que fazer estante, né? Então a gente inventava como resolver isso aí dentro desse preceito, né? Então a gente novamente pegou a chapa de compensado e tentava racionalizar isso aí no sentido de novamente não haver desperdício, né? Então, dessa forma, então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Normalmente eram como é que se diz, umas estantes, né? Ferros ou qualquer coisa desse que era colocados e não dava para. Então era aquilo que tinha que ser aquilo, né? Porque ela só funcionava naquilo. Então a minha ideia foi como é que a gente pode fazer isso, uma estante de tal forma que possa ser aumentada ou diminuída, né? Que fosse também conjugar, quer dizer, compra uma estante assim, de tantas aberturas, né? Depois precisa mais, então como é que ele pode aumentar aqui sem
na vertical, na horizontal, sem que haja desperdício. Ele possa, então, comprar esse material. Então, foi por essa razão que a gente chegou à conclusão que a gente poderia fazer. Fizemos um pequeno cubo aí de alumínio injetado, né? Que é esse aqui, né? Então, a gente podia simplesmente pegar esse cubo, né? Aparafusava ele e podia se colocar quantas peças a gente queria. Então, ele podia aumentar livremente em todos os sentidos, né? E tinha as peças também padronizadas, aí, né, que correspondiam a peça horizontal e a vertical, né? Então, ele podia ir aumentando no sentido vertical sem precisar ficar amarrado a uma estrutura contínua de alto a baixo, né? Então, flexibilizou muito essa utilização desse material, né? Dessa forma que a gente, quer dizer, ia surgindo os problemas e a gente ia resolvendo os problemas, né? Aqui nós estamos sentados em poltronas que aproveitaram, inclusive, essas peças do Ginter e que foram feitas e desenvolvidas pelo arquiteto Armin Wendhausen, que foi um colaborador emérito, né, que nós tivemos, e que esse conjunto estofado, por exemplo, é tudo mérito dele, e muitos detalhes de fixação, por exemplo, ele era um homem, ele se chamava o cada milímetro, né? Então, ele era o cara que ficava horas a fio em cima de um detalhe para que o detalhe pudesse ser perfeito na concepção dele e na funcionalidade do móvel. Pois é, eu acho que acabou sendo um desenho contemporâneo. Eu acho que ele seria mais leve, né? Muito mais leve, muito mais. E eu não sei, quer dizer, eu tenho a impressão que isso seria perfeitamente possível continuar produzindo isso até hoje. Eu não sei agora como é que se comporta o mercado em relação ao alumínio, talvez se fosse necessário. De qualquer maneira, teria que se fazer uma reavaliação então, de custos aí, mas no mais, veja, o móvel continua perfeito em uso. Né? Então, A linha presidencial foi uma referência dessa aqui, porém já com acabamentos mais sofisticados, né? Mas com o mesmo sistema de coisas que eu teria nos catálogos para mostrar para vocês, né? Então, o Carlos Eduardo Vargas foi um grande auxiliar nisso, um grande executor, e ele ia para a fábrica, como fazia o Ginter fazia os protótipos lá na própria fábrica, e o Carlos Eduardo Vargas seguiu esse exemplo, porque era o exemplo que eu dava, cada um dê o máximo de si naquilo que puder. Tem mais um outro detalhe que eu acho que é importante, que eu não me referi, que é exatamente a possibilidade de montagem e desmontagem dele, né? Para fazer o transporte desses móveis, o móvel tradicional, quer dizer, você ia na fábrica e montava o móvel, então tinha que pegar o móvel montado e levar lá para botar em cima do transporte e depois transportar aquilo novamente lá para dentro do escritório. Isso aqui, dessa forma, não, a gente pegava tantos tampos, tantos tampinhos, tantas gavetas e juntava tudo, aquilo era uma embalagem muito mais reduzida, né? E você entrava e botava isso assim, e logo e com rapidez, né? Conseguia no tapa. No gaveteiro convencional, a gaveta, se ela atingisse a metade do gaveteiro, ela já era muito boa, né? Porque o resto era para ninho de rato, ninho de barata.
Então, eu acho que isso aí já é um benefício também para quem cuida da limpeza do escritório, quer dizer, lá dentro do gaveteiro não tinha essas surpresas desagradáveis, né? Na época, eu me lembro que eu fiz um cálculo, né? Qual é o espaço ocupado por esse gaveteiro, com a caixa, com os trilhos, com o material, né? Então, qual é o volume que se tinha o gaveteiro e qual é a utilização? Então, a diferença é brutal, né? Aqui do lado que tinha, né, a espessura da madeira mais o trilho, a outra espessura da madeira mais o trilho. Isso só por aí já eram 6 centímetros. Exatamente. Então, diminuiu a 6 centímetros aqui, 6 centímetros ali, e lá no fundo, então você vê que... E outra coisa fantástica que aconteceu é o seguinte, não precisou mais o sistema de corrediça de gaveta. A própria estrutura com esses tirantes rebitados funcionou como trilho das gavetas. Nós usávamos feltro, né? Esses detalhes dos rebites, por exemplo, da própria aviação, né? Da tecnologia da aviação, que é todo rebitado, né? Então, nós trouxemos para cá, observa, o próprio tampinho é feito com rebites, é preso com rebites. Bom, isso é claro, que o problema é que a gaveta é muito grande, é relativamente grande, né? Se eu colocasse no meio, poderia ser uma forma mais, digamos, talvez racional, porque tinha um tipo de gaveta só. Mas o problema é que a gaveta era muito grande, então a gente ficou experimentando, né, as diversas posições da colocação do puxador, né? Então chegamos à conclusão que seria realmente mais funcional, mais fácil de utilizar se ele estivesse um pouquinho mais perto da pessoa que está trabalhando aqui, né? Bom, isso aqui também foi um problema, porque na época existia no comércio N puxadores, né? Fundidos, enfim, dos mais diversos materiais, né? Então ele chegou à conclusão que era muito complicado, né? Todo redilhado, coisas assim. Então, simplesmente, já que nós estávamos fazendo uma estrutura dobrada, então vamos fazer o puxador dobrado também, né? E foi minimalista, né? Identidade do móvel. E além disso, ele tornou muito mais funcional, porque como esses puxadores não era adequado para pegar a mão, né? Então a gente colocou isso aqui de tal forma que realmente a posição da mão e a forma que a mão cabia ali dentro, né? Então foi uma simplificação também, com certeza, e tornou com certeza bem mais barato, né? E ainda mais, né? Os outros gaveteiros você tinha colocado, os outros puxadores tinham botado 2, 3 parafusos. Aqui a gente fez de tal forma que só tinha um parafuso só, né? Tinha um pedinho, você encaixava ali dentro e botava, parafusava e pronto. Então a rapidez também de montagem era muito maior. E o problema é ficar estudar, tem que trabalhar em cima disso aqui, né? Eu me lembro, quer dizer, isso era fundamental, digamos, na escola em Ulm, os professores eram muito exigentes desse tipo de coisas, né? Pesquisar, sim. Só para ter uma ideia, né, foi dado para nós o projeto de um mostrador de relógio, né? Quer dizer, o que é o relógio? É uma placa, quer dizer, o que se enxerga? Com 12 números ali e 2 ponteiros que giram, que ficam girando, né? Então, eu sei que eu fiz um trabalho, eu acho que eram umas 8 páginas datilografadas, para saber exatamente qual é a relação que tem que ter o tamanho do número em relação à superfície do mostrador, né? Para que você possa enxergar de longe, não pode ser muito pequeno, porque você não enxerga o número, e se for muito grande, aí também destoa, né? Então, só para saber o tamanho do número ali, que foi feito um trabalho de pesquisa, né? Quer dizer, eu acho que os alemães, nesse sentido, eram exagerados, né? No Brasil, esse tipo de coisa não funciona, mas de qualquer maneira a gente tentou aplicar aqui, né? Eu gosto muito do Belo.
sabe? A busca do belo sempre foi alguma coisa que eu tinha na minha infância, na minha juventude, pelos quadros, pelas obras de arte. Então a gente vai se mesmando com tudo isso e na busca sempre do design, a gente vê como objetivo a busca do belo. A busca do belo. E eu, num ambiente italiano, mais napoletano que italiano, quer dizer, cheio de música, cheio de amor, cheio de fraternidade, eu fui absorvendo isso e saindo na minha criatividade, isso aí. Quase que música, se eu pudesse compor o que eu penso. Né? Essa é a grande verdade. Isso foi muito gratificante, né? Trabalhar com os móveis, que facilita a pessoa trabalhar, né? Isso aqui é um móveis que não existe mais. Então, é uma coisa muito linda de trabalhar, facilita o ilustrador. A gente tem prazer daquilo que está fazendo, né? E o senhor trabalhava lá como ilustrador de móveis? Como ilustrador de móveis. Tem que ser contínuo assim, né? Porque não pode parar, porque senão o selador queima, né? Aí fica manchado. Então esse é o segredo, a técnica é essa aqui. Então vai do início ao fim, né? Aí faz o... Ó. Esse aqui, ele primeiro ia para pistola, ele era todo feito em pistola. Depois, então, a gente ia para o outro setor, saía da parte da estufa dali, e daí nós lixava a mão, ou com a máquina, né? E depois, então, vinha o tratamento de boneca, que a gente chama de boneca, né? A estopa, né? E a viscosidade do selador era alta? Como é que funcionava? Sim, ali era um selador muito bom de se trabalhar, né? O selador, o thinner, essas coisas aí, eram bom de trabalhar. Material bom, né? Vocês lustravam as gavetas também? Sim. O tampo primeiro, como é que funcionava? Aqui era conforme o que se precisava. Às vezes a gente pegava, vamos dizer, 10 tampos desse aqui, ou 20 peças dessas pequenas, tantas gavetas, tinha as pilhas de gaveta e nós ia fazendo conforme precisava, né? O carregamento da caminhonete para entregar, né? E alguma fala pro pessoal jovem hoje aí, que está fazendo design, arquitetura, engenharia, o que o senhor teria para dizer para essa juventude que está se formando agora, o que esses móveis têm a contribuir, pelo que o senhor imagina aí, o que eles podem tirar de lição desses móveis que estão há 50 anos aí no mercado, né? Não mais no mercado, mas estão há 50 anos ali, funcionais, né, em uso. Olha, a única coisa que eu tenho para dizer, porque eu quando eu fiz com amor. Porque a pessoa tem que fazer aquilo com alegria, com amor. Não adianta fazer as coisas com má vontade. Principalmente uma beleza dessa aqui, de móveis, que nem umas gavetas dessas aqui, um móvel desse, merece um carinho, um tratamento especial, né? Então esse é o que eu tenho para dizer para os móveis. Quando procurar ter um móvel desse aqui, olha a durabilidade que tem um móvel desse aí. Então, isso é que eu tenho para dizer. Eu, por exemplo, tenho saudade dessa época aqui. Aquilo ali é uma coisa muito boa de trabalhar, parece que a gente está em casa. Que a gente era tranquilo, né? Por exemplo, de manhã, era eu mesmo, inclusive, que buscava as frutas no supermercado Reinaldo, que era do lado. É uma cesta de fruta para os ilustradores, né? Os sacos de leite, o meio saco de leite gordo, aquele.
Ah, eles davam condições de trabalhar, a pessoa se sentia muito bem lá dentro. Então não tinha como reclamar de nada. O salário da época era bom, o salário, tudo fazia parte, né? Então a pessoa trabalhava feliz. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhei lá, eu não tenho com o que me queixar, né? Então, essa é um tipo de coisa que. Guarda as boas lembranças. Boas lembranças. Boas lembranças, eu não esqueci nunca. Tanto é que quando eu fui lembrado, eu tinha até a- o papel comprovando a época que eu trabalhei lá em 71, né?